falaremos sobre a doença de Alzheimer. É crônica, degenerativa, progressiva e ainda hoje incurável. As pessoas acometidas por ela vão gradativamente apresentando problemas de memória e perturbações no raciocínio. Elas não conseguem resolver problemas do dia a dia, entre outros problemas. Ainda não está completamente esclarecida a causa da doença de Alzheimer. A idade avançada é considerada um fator de risco, assim como antecedentes familiares relacionados à presença da doença. Atualmente, o Alzheimer está se transformando em uma importante questão de saúde, pois a cada 5 anos dobra o percentual de pessoas idosas portadoras. O diagnóstico da doença é realizado por meio de exames de imagens laboratoriais e do quadro clínico. De modo geral, as primeiras atividades cujo desempenho é comprometido pela doença são as mais complexas, como a administração de finanças e o uso de transporte público, entre outras. Em seguida, vêm as atividades que se costumava fazer e, posteriormente, as atividades mais simples, no estágio pré-clínico. Regiões do cérebro ligadas à memória de curto e longo prazo começam a ser afetadas. No estágio inicial, a doença começa a afetar o córtex cerebral. A perda de memória continua a evoluir e outras habilidades cognitivas passam também a ficar comprometidas. Normalmente é nessa fase que é feito o diagnóstico clínico. No estágio moderado, a doença avançada para outras áreas do córtex cerebral que controlam a linguagem, raciocínio, processamento sensorial e consciência. As regiões afetadas continuam a se atrofiar e os sinais e sintomas da doença tornam-se mais pronunciados. O estágio avançado é o último estágio da doença. Há várias áreas do cérebro atrofiadas. A pessoa não mais consegue reconhecer familiares e pessoas queridas ou se comunicar com as outras, sendo completamente dependente da ajuda de outras pessoas. Geralmente, as pessoas nesse estágio ficam acamadas parte do tempo ou todo o tempo, e o que propicia a instalação de quadros infecciosos que poderão levá-la a óbito. Quando a doença de Alzheimer é diagnosticada em uma pessoa, a dinâmica da família é necessariamente alterada, pois todos os seus membros são afetados em maior ou menor grau. Vários sentimentos podem ocorrer simultânea ou sucessivamente: raiva, desespero, frustração, negação, ansiedade e tristeza. Não é apenas o sentimento de perda gradativa que afeta o familiar, mas a sensação de conviver com uma pessoa estranha que não é mais aquela com quem se casou e compartilhou sua vida. O cuidado com pessoas idosas mais dependentes, em geral, é afetado pela mudança na estrutura familiar. E o mesmo ocorre com os idosos com Alzheimer. É indispensável que um cuidador familiar cuide de si mesmo, por mais abnegada que seja a pessoa. Nenhum ser humano resiste, em condições saudáveis, a várias noites sem dormir, à exclusão social progressiva e permanente e ao confronto com problemas crescentes que se repetem todos os dias. É indispensável que um cuidador familiar cuide de si mesmo. Por mais abnegada que seja a pessoa, nenhum ser humano resiste em condições saudáveis a várias noites sem dormir, à exclusão social progressiva e permanente e ao confronto com problemas crescentes que se repetem todos os dias. O melhor lugar para uma pessoa com Alzheimer será aquele onde houver garantia de um cuidado efetivo e de qualidade. A família que vai recebê-lo deve ser preparada para isso e entender que a fase de adaptação não será fácil. Crianças e adolescentes devem ser especialmente orientados. Em relação ao acompanhamento da doença, o panorama mudou muito e tende a melhorar com a rapidez nos próximos anos. Instituições bem equipadas e com uma equipe adequadamente preparada e treinada podem ser um instrumento de cuidado muito útil, tanto para a pessoa idosa quanto para a preservação da unidade familiar. E o que fazer quando o cuidador for sair de casa com o idoso com doença de Alzheimer? Procure levá-la ao banheiro antes de sair. Não pergunte, apenas se está com vontade de ir ao banheiro. Verifique se as roupas que está utilizando são adequadas e fáceis de despir e vestir. Prepare uma valise com roupas adicionais para utilizá-las em caso de acidente.
Quando a pessoa idosa não conseguir mais ser continente ou sua dificuldade em chegar ao banheiro a tempo for muito acentuada, apesar de todas as adaptações, converse com a família sobre a possibilidade do uso de fraldas. As justificativas não serão compreendidas e falar muito sobre o assunto pode despertar uma atenção desnecessária no momento. Agir com naturalidade, como faz com outras peças do vestuário, não despertará a atenção do idoso e passará a incorporá-la com mais facilidade. Converse com a família, avalie o custo e a adequação à pessoa de quem cuida. As fraldas devem ser trocadas sempre que molhadas ou sujas, para evitar desconforto, assaduras, lesões na pele e odores desagradáveis. Realizar higiene íntima nas trocas é importante para eliminar resíduos de fezes e urina. O cuidador deverá conhecer os hábitos intestinais do idoso de quem cuida, qual sua regularidade intestinal e utilizá-la como referência. Alterações no hábito, consistência, odor e coloração das fezes podem indicar outros problemas de saúde que deverão ser investigados. Avise os familiares e o médico do idoso se isso for observado.